Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Visões de Mundo. Eu sou Mônica Nasser Dornelles, jornalista, e eu estou falando com você de uma fronteira. Isso mesmo, estou falando com você de Foz do Iguaçu. Mas a gente quer que essas fronteiras sejam pontes, né? Que liguem as pessoas. Estou falando de uma fronteira trinacional do Brasil, do Paraguai e da Argentina, portanto, um local que tem diferentes visões de mundo, né? E esse é mais um Visão de Mundo, e a gente gosta sempre de trazer esse olhar, né? Que a gente precisa acolher as diferenças, né? Nós somos diferentes, mas não somos desiguais. E quando a gente entende, né, que o universo é diferente, a gente contribui para a paz no mundo. Eu estou fazendo essa abertura, sabe por quê? Porque o entrevistado de hoje, ele tem essa visão. Eu sei que ele tem diferentes visões de mundo e é um entrevistado muito especial para mim. É um amigo, um irmão, e a gente vai falar sobre vários temas. Eu coloquei principal aqui a Blavatsky, né, que é a criadora da teosofia, mas mística, enfim, várias questões aqui. Ele acabou de lançar um livro sobre isso, que daqui a pouco a gente vai falar. Mas a gente vai abordar diversos assuntos. Eu estou falando do entrevistado que você já está vendo na tela agora, que é o Jamil Salum Júnior, jornalista, escritor, palestrante, pesquisador. É uma referência quando o tema é misticismo, ocultismo, porque ele está à frente de um canal muito importante no sentido de conteúdo relevante, que é o canal Realidade Fantástica, que fala sobre esses temas. Surgiu em 2015, então sempre atraído pelo mistério, é professor esoterista da Ordem Rosa Cruz há muito tempo. Ele vai contar a história dele aqui. Jamil, seja muito bem-vindo, que satisfação ter você aqui. Ô, Mônica, que a satisfação é toda minha. Você é uma querida irmã, companheira, né, de aventuras esotéricas. Há tanto tempo nós estamos unidos nessa jornada de autodescoberta. Então, para mim, realmente é uma alegria muito grande ser entrevistado por você, ter essa chance no Visões de Mundo, para compartilhar um pouquinho, né, das nossas vivências. Eu acho que a gente tem que falar em vivências, né? Se a Isso. vivência vai se transformar em sabedoria, conhecimento, é da pessoa, né? Mas temos Uhum. muitas vivências aí para compartilhar e estou nas suas mãos aí para a gente fazer um bate-papo bem interessante. Jamil, que honra, a honra é minha, a honra com certeza é de quem está assistindo esse programa, para ter o privilégio de ter um pouquinho do que você sabe, da tua sabedoria, que eu sei que você é uma biblioteca ambulante, sabe muita coisa, já estudou muito, então a gente vai aprender muito com você, vamos fazer essa troca muito importante. Primeira coisa, Jamil, para quem não te conhece, conta um pouquinho quem é o Jamil Salum Júnior, ele nasceu aonde, como é que o jornalismo entrou na sua vida e essa parte do esoterismo também. Então, Jamil Salum Júnior, pelo nome, vocês já podem adivinhar, eu sou descendente de sírio-libaneses. Meu pai veio da Síria, de uma cidade chamada Mashtarilo, e os avós da minha mãe vieram do Líbano. Então, eu nasci, tive esse privilégio de nascer num ambiente embebido da cultura árabe, né? Então, nasci ouvindo árabe, comendo a comida árabe, né? Assim, recebendo vários estímulos dessa cultura tão importante. Então, isso para mim foi bastante importante. E à medida que a gente foi crescendo, o fascínio pelo mistério, pelo oculto, pelo desconhecido foi ficando mais forte. Então sempre me coloquei como um investigador, como curioso, como deixava meus pais loucos quando era criança, porque eu queria descobrir tudo, queria saber tudo, queria sair de casa para aventuras, né? E isso já veio muito forte em mim. A questão do jornalismo, ela surgiu como a única forma de tentar propagar um pouquinho daquilo que eu achava que as pessoas deveriam saber, porque antes disso, você deve lembrar, Mônica, eu encetei uma trajetória de realizar muitos eventos espiritualistas, esotéricos, né? Na minha Congresso. cidade, nasci em Ponta Grossa, no Paraná, fiquei muito tempo lá, atuando, realizando eventos de cunho esotérico, e eu não encontrava nenhum curso na faculdade que correspondesse às minhas aspirações esotéricas. E daí alguém me sugeriu, não, jornalismo, porque com jornalismo você vai aprender profissionalmente como divulgar esses temas que lhes são tão caros. Então foi assim que eu entrei no curso, adorei o curso, me instrumentalizou para fazer o que eu estou fazendo hoje, né, com um pouco mais de profissionalismo, e paralelamente a isso, como eu disse, sempre pesquisando, sempre descobrindo, me enfronhei em uma série de linhas esotéricas, mas acabei me achando no rosacrucianismo, que é onde estou até hoje.
Pois é, eu tive o privilégio de participar desses congressos em Ponta Grossa, com certeza, acho que participei de uns três, né? E você sempre atuante, sempre trazendo novidades, né, Jamil? Essa coisa pulsante na sua mente de buscar diferentes visões de mundo, como eu falei no começo, sempre foi algo intrínseco teu, assim, da sua alma, porque é um diferencial, né? E aí, já emendando, Jamil, eu acho que a gente que gosta de terapia, né, e acho que quando a gente fala de misticismo, de ocultismo, quer dizer, a terapia está sempre ali e o autoconhecimento. Eu acho que você é um exemplo muito importante do acolhimento, né? Que eu falei dessa coisa das diferenças. Às vezes a gente não quer acolher as nossas diferenças. E é isso que nos faz único. E como isso é importante, né, Jamil? Fala um pouco sobre isso. Viva as diferenças, né? Eu acho que, como você falou, nós não somos desiguais. Podemos ser diferentes, mas não somos desiguais. E nessa esteira de pesquisar a multiversidade, né, o pluralismo das técnicas de cura, eu acabei entrando no mundo das terapias integrativas. Isso foi na década de 90. E nós realizamos um primeiro congresso paranaense de esoterismo e terapias integrativas, lá no Centro de Cultura da cidade de Ponta Grossa, em 1993. E aconteceu uma coisa interessante, Mônica. No final desse evento, eu estava muito forte em mim em criar um centro de terapias integrativas. Eu nem sabia como isso ia surgir. Era eu e o meu querido amigo falecido já, o Gilmar, né, que tínhamos realizado esse evento, e mais duas amigas que você deve lembrar, a Maria Helena e a Carmen Si, que ajudaram Uhum. muito, né, na época do congresso. Então o congresso foi um sucesso, lotou o auditório, abriu perspectivas, mas eu depois do evento eu queria fazer alguma coisa. No dia que eu fui desmontar o evento, quer dizer, desmontar toda a parafernália lá do evento, né, 2 dias depois do congresso, encontrei sentada ali no Centro de Cultura Maria Virgínia Bernard Berge. Que você E ela entrevistou falou: agora no canal Realidade Fantástica e é sensacional a entrevista. É, né? Isso, a nossa querida amiga Virgínia, né? E ela falou: Puxa, Jamil, eu soube do teu evento, não pude estar presente. Olha, eu tenho um espaço aqui, tenho esse sonho de trazer terapias, mas não tenho os terapeutas. E eu tinha os terapeutas e não tinha um lugar. Daí a gente se uniu e surgiu, né? Já existia, mas daí se dinamizou o Estímulos RACS, né? Centro Holístico de Desenvolvimento Pessoal. Então foi uma época muito fecunda, isso foi em 1994, quando diferentes visões de mundo do ponto de vista terápico, começaram a aportar em Ponta Grossa. Então, acupuntura, massoterapia, renascimento, rebirthing, na época que estava muito em voga, né? O tarô, shiatsu, I Ching, naturoterapia e uma série de outras abordagens, tai chi, com o nosso amigo Bruno, né? Então, foi Uhum. um case na época na cidade, porque não tinha, ninguém ouvia falar daquilo e a gente conseguiu trazer e envolver muitas pessoas e até formar terapeutas, né, depois. Então isso Uhum. foi bastante interessante. E para mim, o que ficou muito forte mesmo foi essa diversidade de visões, todas visando a mesma coisa, mas é necessário que você tenha uma visão plural sempre, para que tua visão não vire monológica e você não se dogmatize num caminho só. Uhum. E a gente está falando da década de 90, né, Jamil? Justamente um boom no mundo dessa coisa New Age, né? Foi quando surgiam, tanto na música quanto nas terapias, estava entrando no Brasil, né? Essas livros, né? Muita literatura na época, a gente começou a ter acesso também a isso, né? Foi uma época importante, né? Com certeza. Você deve lembrar, né, Mônica? Ponta Grossa tinha uma livraria esotérica chamada Vidya, ou Uhum. Vidya, né? Do nosso querido amigo Jaime Lauda. Beijo para você, Jaime, né? Que foi um mentor para mim no começo da minha trajetória. E essa livraria, ela chegou numa cidade que estava dividida entre duas correntes. Tudo que se conhecia em esoteria, em espiritualidade era ou o cristianismo ou o espiritismo. Tinha essas duas correntes muito bem implantadas, historicamente implantadas na cidade. E chegou Jaime lá com a livraria esotérica dele, né? Então abriu uma terceira via, uma terceira perspectiva, e ali virou o quartel-general de todos os buscadores, praticantes de yoga, teosofistas, Rosacruzes, maçons, pessoal do círculo esotérico da comunhão do pensamento, buscadores solitários, cabalistas. Então, tudo acontecia ali. E ali foi o nosso quartel-general para fomentar esses eventos. E, de fato, na década de 90, nós vimos um boom, né, nessas abordagens, as terapias integrativas muito fortes chegando no Brasil, principalmente aquelas derivadas do Osho, né, do antigo Bhagwan Sri Rajneesh, né, Uhum. que Osho Pulsation, Rebirthing, meditação ativa e uma série de outras, né, mas também a música New Age com Kitaro, Vangelis, Enya e tanta gente boa, né, aqui no Brasil o Áureo Corral, o Cortioli e tantos, né, então tudo isso foi uma época muito efervescente e a gente tinha vontade de espargir, de mostrar para as pessoas, de espalhar isso, né? E foi o que a gente tentou fazer, né? Primeiro Foi. no âmbito de Ponta Grossa e depois no âmbito um pouco maior.
E com certeza isso propiciou hoje o avanço que a gente tem, né, Jamil? Hoje a gente tem as terapias muito avançadas no sentido, uma outra fase, né? Acho que a gente pode dividir em várias fases ali, e hoje muito ligado à ciência, né? Hoje a própria medicina tradicional abrindo cada vez mais a visão, então essa coisa integrativa está integrado, né, nas cadeiras de medicina, enfim, de outras áreas da área da saúde, que eu acho que é fundamental. Jamil, quero que você fale para mim essa busca tua no misticismo, no esoterismo, no sentido da Ordem Rosa Cruz. Faz muitos anos eu te conheço, você é da Ordem. Quero que você fale um pouquinho sobre a Ordem Rosa Cruz também, o teu caminho o esotérico, né? E a importância de buscar um lugar, um espaço único. Você acha importante ou não? Como é que você vê essa questão do caminho espiritual? Então, isso é uma coisa muito interessante, Mônica. Bom, eu nasci numa família Rosa Cruz, então é quase impossível você não ser influenciado, né? O rosacrucianismo entrou na minha família desde o meu avô, que influenciou os filhos, minha mãe e o meu tio, e que nos influenciou. Então, eu comecei, né, palmilhando na ordem, mas chegou um ponto que eu queria conhecer outros aromas, sentir outros aromas, né? Falei, não, não quero ficar na ordem só porque a minha família é. E daí fui conhecer todo tipo de abordagem, fui praticar todo tipo de abordagem. Você pegou um pouco essa fase, né? Que de manhã eu estava praticando yoga, de tarde fazendo tai chi, de noite estava frequentando um outro centro e etc. E assim eu fui me embebendo. Mas chegou um ponto que eu descobri que era necessário ter pelo menos um eixo. Você pode manter a visão plural, deve manter a visão plural, mas para a prática, para a vivência, é importante que se tenha um eixo para você não se perder, não fazer uma salada de frutas psíquicas, né? E eu quase cheguei lá, quase fiz essa salada de frutas, né? Uhum. E daí eu voltei à Ordem Rosa Cruz mais maduro, mais equilibrado, né? E percebi que ela oferecia tudo o que eu buscava, de um ponto de vista de liberdade de pensamento, absoluta liberdade individual, né? Que não se obriga a nada, e oferecia um conhecimento que realmente era bastante abrangente. Daí não parei mais. Né? E a ordem se tornou muito importante na minha vida. Acabei trabalhando, né, na grande loja de língua portuguesa aqui em Curitiba, como assessor de comunicação da MORC, e o rosacrucianismo tem um papel, um peso muito importante na minha vida, porque ele bebe de várias fontes, né? Então Uhum. ali você vai estudar o núcleo esotérico de todas as religiões, as capacidades psíquicas, as capacidades terapêuticas, sempre de uma forma muito plural. É por isso que eu estou até hoje, né? Porque não é um caminho monológico. Então, para Uhum. mim, foi muito importante uma escola que eu reputo como séria, e tenho recomendado. Ela não é a única, tem muitos caminhos, cada um vai achar o seu caminho, né? Mas é um dos grandes caminhos que estão aí à disposição da humanidade, né? Para a gente se descobrir. Jamil, pegando o gancho um pouquinho para eu não perder nessa questão do jornalismo. Você falou da sua formação, eu sou jornalista também, e eu te conheço essa tua visão diferenciada do jornalismo. Eu quero que você traga isso, da comunicação. Eu lembro na época da sua faculdade, o teu TCC já era diferente. Você falava de um jornalismo, se eu não me engano, circular, algo assim. Era um jornalismo esotérico, era um jornalismo diferente. Esotérico com S, como você sempre falava, né? Que é diferente do X. Fala um pouquinho sobre essa visão diferenciada. Você já citou agora a ordem. Você fez um trabalho espetacular na Ordem Rosa Cruz, no sentido de assessoria de comunicação, ainda faz, né? Trabalho para a Ordem. Então, você tem esse olhar diferenciado. Eu quero que você fale um pouco de como é que você vê o jornalismo hoje tradicional e qual é a tua visão do jornalismo enquanto missão. Perfeito, então vamos voltar naquela época que eu decidi fazer um curso, não sabia o que fazer e me sugeriram jornalismo, né? Eu acabei fazendo vestibular, tentei em vários lugares, acabei porque eu estava muitos anos afastado. Isso é outra coisa interessante da minha trajetória, mano, que eu parei de estudar numa época, lá no começo da década de 90, um pouquinho antes, e anunciei para minha família que ia libertar o Tibete. Olha a situação. Olha a situação. Criei uma instituição devidamente registrada para o auxílio do Tibete, né, para, enfim, fomentar o budismo tibetano. Então, eu tenho muitas aventuras. Mas resolvi voltar a estudar, fiz um supletivo, completei o segundo grau, fiz o vestibular e passei aqui em Curitiba para jornalismo. Claro, no começo eu estranhei um pouquinho, porque você sabe, principalmente a área de humanas, né, ela está muito influenciada na academia por uma visão que deriva do materialismo histórico de Marx, que tem as suas nuances interessantes, mas não abre muito espaço para transcendência. Então, eu brigava muito com os professores, porque eu queria apresentar uma visão um pouco mais holística, transcendente e etc. Mas acabei achando no final do curso um professor que topou subvencionar ou dar apoio a uma, não é uma tese, é uma dissertação ao meu TCC, que falava de jornalismo holístico, porque eu percebi que o jornalismo quase sempre ele está centrado em duas editorias, a econômica e a política, e não abre muito espaço para o Mais jornalismo cultural. vertical, né? Muito verticalizado, né? Eu falava em jornalismo verticalizado.
duas editorias que são importantes, nós devemos conhecer, mas existe uma assimetria de editorias, né? Então, você liga os jornais, telejornais, jornal impresso, jornal digital, é quase que economia e política, né? As que mais. E eu queria um jornalismo mais circular, onde a cultura, onde a espiritualidade e onde muito do que de bom que está ocorrendo no mundo também tivesse chance de aparecer, e não focar apenas nas mazelas humanas. E daí fiz o TCC, acabou sendo aprovado, né? É uma coisa que ainda não viu a luz, né? Não existe esse tipo de jornalismo que eu postulava na época, ou se existe em bolsões isolados, né? Mas a gente espera um dia que o jornalismo se torne mais plural, menos verticalizado e abra para outras editorias que eu acho que é muito importante para a arte, para a cultura, para a espiritualidade e Uhum. principalmente também traga, né? Porque tem coisas maravilhosas ocorrendo dia a dia, no dia a dia que não são pautadas, Uhum. né? Geralmente se pauta um pouquinho mais as coisas, o pior lado do ser humano, né? Mas tem coisas maravilhosas, redentoras, trabalhos maravilhosos ocorrendo pelo mundo que eu acho que mereceriam ser pautados, né, e mostrados. Eu penso que nessa era digital, eu acho que talvez a gente consiga ver esse jornalismo que você, um pouco desse jornalismo que você trouxe, né, Jamil? Eu acho que aí vem diferentes visões de mundo, né? A internet, ela possibilitou que outras pessoas tivessem voz, que a gente fala no jornalismo, né? Voz todo mundo tem, mas no sentido que a voz fosse mais ouvida. E eu acho que ali a gente também abriu mais, né? Não tendo mais essa verticalização de uma ideia só, ou de poucas, ou de duas ou três, né? Visões, então abrindo um pouquinho mais. Eu acho sensacional, por isso que eu te puxei, eu queria que você trouxesse essa ideia. Mas, Jamil, vamos entrar então no seu livro, né? Você acabou de lançar para entender Blavatsky, está aqui o meu exemplar, eu estou lendo. E é sensacional, tem teoria, tem prática. Eu quero que você fale um pouquinho desse livro. Eu sei que ele surpreendeu o mercado nacional, atingiu o primeiro lugar na lista da Amazon. Fala dessa personalidade tão diferente, tão importante que é a Helena Blavatsky. Eu quero que você conte um pouquinho dela, paranormal, poliglota, grande pensadora do século XIX, aventureira, fundadora da Sociedade Teosófica. Jamil, com certeza é um estudo de anos, né? Eu lembro que já na época que a gente conheceu, há 30 e poucos anos atrás, você já tinha essa pesquisa da Blavatsky. Eu acho que escrever um livro é uma pesquisa muito profunda, né? Fala um pouco sobre isso. E também a editora, deixa eu citar a editora, Jamil, é Adna, né? Editora. Adna. Então, Mônica, você sabe, né, desde que me conheceu, que Blavatsky era uma figura que sempre me fascinou, e eu passei a estudar a figura dela e a filosofia que ela ensejou, que é a teosofia, desde cedo. Isso graças àquela livraria, Vidyá, né, que eu frequentava e que vendia livros de teosofia. Então eu não saía de lá, como diz um amigo nosso em comum, Tito Fonseca, eu morava lá na livraria praticamente, né? Então ali eu ficava pesquisando os livros e lendo e etc. E me encantou a figura da Blavatsky, sem dúvida uma das mulheres mais fascinantes dos últimos séculos e uma enviada dessa corporação secreta de homens e mulheres que regem os destinos espirituais da humanidade para contrabalançar, influenciar um período muito importante. Quando ela chega na missão dela, na Europa, nós tínhamos três forças se digladiando, que era o cristianismo, a ciência e o espiritismo, e as pessoas estavam no meio, sem saber como reagir a essas três forças. Então ela é enviada para reorientar, de certa forma, né, essas três forças, né, equilibrar e principalmente apresentar a importância da filosofia oriental para o Ocidente. Na época, o Ocidente desprezava muito a filosofia oriental, a Índia era colônia britânica, os indianos eram vistos como cidadãos de segunda classe, sua filosofia era vista como uma filosofia eivada de superstições, e Blavatsky vem resgatar toda a sabedoria, né, dos grandes clássicos indianos, apresentar isso para o mundo, para o Ocidente, falar da importância que possivelmente as religiões da Índia, né, porque não é uma só, são várias, influenciaram inclusive até religiões posteriores, incluindo o cristianismo. E ela vai fazer uma engenharia do saber, uma arquitetura, uma arqueologia do conhecimento, através de livros que realmente abalam, de certa forma, o mercado editorial quando lançados, né? Como você falou, ela foi uma mulher fascinante, de muitos poderes psíquicos, né? Viajou 4 continentes do planeta sozinha, numa época em que não existia grandes meios de locomoção, ou era navio, ou era trem, né? Ou a pé, né? Então ela vai para o Tibete, vai para a Sibéria, vai aqui para a América do Sul, vai chegar até o Peru, né? Europa, rodou toda a Europa, chegou a lutar do lado de Garibaldi, da Batalha de Mentana, né? E Nossa, não pouca gente. sabia! Sério? Sim, ela lutou, ela fez parte do Estado-Maior de Giuseppe Garibaldi. E daí as pessoas perguntam: o que uma pessoa que está
com uma missão espiritual, o que estava fazendo lutando pela unificação da Itália, mas as pessoas não sabem que Garibaldi era hierofante do rito maçônico de Mênfis Misraim, então ele influenciou e iniciou muitos carbonários na ordem, então existe toda uma mística envolvendo Garibaldi que as pessoas não sabem, então ela também faz parte disso, e quando ela termina esse périplo preparatório, ela funda a Sociedade Teosófica com mais alguns amigos, como uma sociedade para ensejar, trazer esse conhecimento ancestral, esotérico da humanidade, mostrando que todas as religiões elas se complementam. Se na superfície elas divergem, em sua profundidade todas falam a mesma língua. Todos os grandes mestres que nos visitaram, Jesus, Krishna, Buda, Zoroastro, Lao Tzu, Confúcio, Pitágoras, Apolônio de Tiana, todos eram grandes iniciados numa única verdade só. E daí o mote da sociedade teosófica, né? Não há religião superior à verdade. Então ela vem representar essa verdade prístina, una, a uma unidade que estava presa de muito dogmatismo na época, né? E ela marca a época, né? Pela sua vida, pelo conhecimento que ela trouxe, né? E pela reorientação que ela vem dar a todas essas correntes da época. Uhum. E qual que é essa visão única que você falou? Todos comungam numa visão única. Qual que é essa visão única? Assim, Blavatsky ela postula que há uma única verdade, né? Que ela não pode ser, de certa forma, reduzida a uma única abordagem. Então, ela vai ensinar que no núcleo de cada religião existe um acesso a essa verdade única que irmana todas as religiões. Então, por exemplo, fala-se muito no núcleo do islamismo, o sufismo, no núcleo do judaísmo, a Kabbalah, no núcleo do cristianismo, a gnose, no núcleo do budismo, o budismo esotérico, e que cada fundador de cada uma dessas religiões acessou a mesma verdade. Então não tem por que elas brigarem, não tem por que elas discordarem, porque na sua essência existe uma única verdade que as ensejou, e é essa verdade que ela tentou representar ao mundo, né, para que os próprios praticantes dessas próprias religiões afundassem, não, se imergissem cada vez mais na prática mesmo da sua própria religião, queria achar essa verdade única. Então ela Uhum. dizia que se pegar dois dogmáticos e duas religiões diferentes, por exemplo, um hindu e um cristão, na superfície eles vão discordar sobre muitos pontos. Mas se você pegar dois místicos, um místico hindu e um místico cristão, eles vão falar a mesma língua, que é a voz do silêncio, Legal. que é a língua da meditação, que é a língua da realização espiritual. Então ela veio representar essa verdade, né? Que nos irmana a todos. Não há Uhum. uma série de verdades esquartejadas, né? Só existe uma única verdade inclusiva, né? E que influencia tudo. E é nela que nós precisamos chegar. Uhum, que interessante. Por isso, Jamil, a tua busca sempre dentro do esoterismo, perdão. E aí eu quero que você defina para a gente o que que é esoterismo, né? E essa tua busca sempre nesse campo ali. Então você tá falando, porque você falou agora uma coisa muito profunda que veio para mim o quê? Que é então nesse espaço de tempo ali, nessa aonde as pontes, né, acontecem entre as pessoas, entre as civilizações. É ali que tem a união e é realmente essa cultura de paz, digamos assim, né? Que a gente tanto almeja para o mundo. Sem dúvida. A gente, historicamente, Mônica, você sabe, né? Você também é acadêmica, a gente tem várias formas de se aproximar de uma verdade. A primeira e mais básica é o senso comum. É aquilo que você acha que sabe, mas não sabe direito, né? Então, se você me pedir para explicar como funciona um celular, eu não sei explicar, porque não sou formado em engenharia, em eletrônica, eu tenho uma opinião, né? A segunda verdade, a segunda via de aproximação da verdade é a religiosa, né? Ao longo do tempo, a humanidade ensejou explicações religiosas, algumas menos fundamentadas, outras mais fundamentadas, né, com relação aos fenômenos que nos cercam. A terceira via na linha do tempo foi a filosófica, né? A filosofia ela tenta mostrar uma leitura racional do mundo através de inferências filosóficas. A quarta via, que é a mais recente, é a ciência, que acabou se tornando muito materialista, porque ela faz um recorte epistemológico do fenômeno, né, da vida, e só o estuda a partir dos cinco sentidos, né, e nega tudo aquilo que possa transcender. E o esoterismo é a quinta via, que não é conhecida, não é reconhecida, mas que é tão antigo quanto todas as outras, que ele se forma a partir do momento em que um grupo de homens e mulheres se nega a ter uma visão monológica dessas outras vias e começa a estudar independentemente o fenômeno da vida e descobrir uma série de verdades. Então vai se formando um acervo de conhecimento que vai acompanhando a humanidade, mas que sempre teve que ser um pouco mais oculto, porque não é bem aceito pelas outras esferas. Por isso que a gente fala em esoterismo com S, que é algo mais oculto, mais restrito, ao contrário do exoterismo com X, que é algo mais amplo. Esses Uhum. grandes mestres, né, que foram formados nesse esoterismo,
tipo Buda, tipo Krishna, tipo Jesus e tantos outros, mesmo tentando adaptar esse conhecimento para sua época e local, já enfrentaram oposição, né? Desafio. Então, Krishna, por exemplo, foi flechado numa árvore, né? Buda enfrentou 3 tentativas de assassinato, inclusive uma foi do primo dele, que soltou um elefante enfurecido em cima dele, né? Jesus assassinado, Sócrates obrigado a beber cicuta, Jordano Bruno queimado na fogueira. Por quê? Porque quando essa verdade muitas vezes vem numa época e local, ela contradiz muitas vezes os dogmas que estão muito bem sedimentados, Sim. né? Então essa pessoa é vista como revolucionária, como perigosa, mas o tempo acaba dando razão Uhum. a essas pessoas. Esperamos, né, que essa verdade toda inclusiva, né, que é a verdade esotérica, se torne mais popular, mais conhecida e o que nós estamos assistindo hoje, Mônica, é realmente a própria religião se aproximando dessa visão. A gente vê que as religiões têm uma visão ecumênica, estão buscando se consultar com outras religiões. A Uhum. ciência está se aproximando, né? Temos, inclusive, na cátedra de muitas faculdades, matérias, disciplinas de acupuntura, de parapsicologia. Então, está havendo essa grande convergência que uma pesquisadora jornalista, colega nossa, chamou de conspiração aquariana, que é uma conspiração para trazer novamente essa visão da era de Aquário, que vai ser uma visão toda inclusiva, né? Então, isso é bastante interessante. Então, isso é esoterismo. É um conhecimento mais oculto, mais restrito, mas que é todo inclusivo, mas que está deixando de ser, vamos chamar assim, secreto para se tornar discreto hoje em dia. Perfeito. E Jamil, conta um pouquinho mais sobre a tua pesquisa com relação ao livro. Tenho curiosidades. Como é que é para quem, de repente, alguém que está assistindo tem vontade de escrever um livro também e assim uma profundidade como o da Blavatsky? Quantos anos foram? Conta um pouquinho dessa curiosidade, assim como pesquisador, como jornalista. Como é que foi essa escrita? Com certeza muitas noites, claro, Ah, sem pesquisando. dúvida. Esse livro foi parido nas madrugadas de Curitiba, com certeza, porque era o. Você sabe, né? Você me conhece, eu sou notívago, né? Não durmo à noite, pelo menos não durmo cedo, né? Então é a noite que eu gosto de criar. E foi realmente bebendo, primeiro invocando todos os 30 anos de pesquisa em Blavatsky, mas também bebendo em todas as biografias dela, disponíveis, né, para gente, tanto em português como em outras línguas, e também nos próprios escritos dela. Fiz questão, e isso é importante ressaltar, de abordar nesse livro, Mônica, apenas o tipo de teosofia que Blavatsky trouxe, porque houve deturpações depois. Como ocorre em qualquer filosofia, né? Houve deturpações, adaptações, interpolações, e esse tipo de teosofia eu não abordei. Então, eu queria apresentar o que Blavatsky realmente pensava. Então, foi assim, pesquisando sobre a vida dela, que a gente conseguiu, imagino, fazer uma síntese e, principalmente, colocar de forma mais palatável. Porque Uhum. todos aqueles que já tentaram ler Blavatsky sabem que é muito difícil, é muito complexo, né? Se você não tiver uma iniciação na teosofia, ela usa termos muito específicos, muitos deles vindos do sânscrito, né? Fica difícil. Eu tentei fazer um manualzinho, né? Para se entender, para introduzir Blavatsky, principalmente para o leigo. Então, esse foi o objetivo. Pelo feedback que eu tenho recebido, parece que a gente conseguiu. O pessoal tem gostado bastante. Até tenho aqui uma descrição que fala que é um convite a uma jornada interior, né, Jamil? Que é justamente essa proposta do livro, né? E deixar mais acessível, apresentando esses caminhos de autoconhecimento e expansão da consciência. É sempre assim, né? Esses caminhos desses grandes que passaram pela humanidade passa inevitavelmente pelo autoconhecimento e pela transformação espiritual, né, Jamil? Não tem outro caminho, Mônica. Até, por exemplo, Cristo, né, que é reputado por, não, mas o cristianismo é muito externo, o Pai que está nos céus está fora da gente, a gente tem que pedir para alguém que está fora da gente. Ele foi claro, né? Se você quer falar ao Pai que está em secreto, feche no seu quarto e o Pai que está em secreto vai ouvir, né, a tua súplica. Ele estava falando do quarto interior, da oração silenciosa, né, do reino dos céus que está dentro de nós. Então, todos os grandes mestres reputaram a essa busca no próprio ser humano, que é um reflexo da divindade. Então, tudo reputa a essa meditação. E no livro sobre Blavatsky, eu fiz questão de pôr vivências práticas, vivências espirituais no final de cada capítulo, para que não se Uhum. torne apenas teórico, porque daí não iria atingir o objetivo. Então, você está lendo, você está vendo que no final de cada capítulo Sim. termina um capítulo e daí vem uma vivência Uhum. espiritual para a pessoa sentir um pouquinho aquilo que foi colocado. E só assim a gente consegue transformar conhecimento em sabedoria. Posso dizer que aí vem um pouquinho da Ordem Rosa Cruz dentro do Jamil, essas vivências práticas ali? Total, total, total. Aí quem conhece um pouco da Ordem Rosa Cruz já viu o dedo da Ordem, porque na Ordem, você sabe, né? Creio que você fez parte, a gente recebe um ensinamento que sempre vai ter o que a gente chama de experimento,
que é um exercício que você pode fazer na tua própria casa para comprovar aquilo que está sendo falado. Por exemplo, se a ordem está falando da aura, por exemplo, vai vir um experimento, um exercício para você tentar ver a sua própria aura, a aura dos outros, diagnosticar o estado emocional e etc. Então, eu apliquei isso no livro, né, trazendo essas vivências práticas para que a pessoa pudesse saborear um pouquinho mais. Eu nunca esqueço, um grande Rosa Cruz me disse uma vez, Tônio Luna, aqui de Curitiba, que se o conhecimento ficar só teórico, ele vira lixo mental. E daí ele Uhum, não vai atingir o objetivo. Então é uhum. isso, é tudo que a gente não quer. É necessária a teoria? É. Mas ela tem que se transformar em vivência para se converter em sabedoria. E eu acho que daí, quando ela vem para a vivência também, Jamil, eu consigo atuar para o outro, porque não adianta o conhecimento só para mim também, né? Com toda certeza, você só pode tocar o coração do outro se o teu coração foi tocado. E o teu coração só pode ser tocado se você sentiu, você se transformou. A gente tem intelectuais demais, teóricos demais, né? No mundo, Mônica, mas nós temos poucos experienciadores, poucos vivenciadores, né? Poucos místicos, mas são esses que fazem realmente, que têm a chave para o coração das pessoas, porque eles se transformaram. Então eles podem transformar os outros. Então isso é muito importante. Aí, falando em experienciar, eu quero que você diga o que que você aprendeu escrevendo esse livro e pesquisando sobre Blavatsky. Se a gente puder falar de uma forma mais resumida, as principais questões que te transformaram, Jamil. Assim, eu descobri, Mônica, para sintetizar a importância da missão dela, porque pesquisando mais sobre o que ela veio fazer e tudo que ela teve que sofrer, porque ela foi, claro, né? Ela veio contestar um paradigma vigente na época, levou pedrada de tudo que é lado, né? Então, a magnitude da missão dela, que realmente foi trabalhar para essa visão que hoje a gente chama de ecumênica, uma cultura de paz, uma filosofia toda inclusiva, né, que reúna todas as premissas, a premissa científica, religiosa, filosófica e etc. Então, o que ficou de mais forte foi isso, redescobrir a magnitude da missão dela, do conteúdo dos livros dela que apontam para isso, para uma visão de síntese mesmo, né, para uma grande síntese, né, entre religião, ciência, filosofia, arte e etc. Então, isso foi o que ficou mais forte, né, redescobrir essa importância dessa missão. Uhum. Jamil, qual que é a sua opinião com relação à paz no mundo? Eu sei que você participa de vários congressos de felicidade, da paz, de várias coisas, né? Em Curitiba também você participa como jornalista e enfim, contribuindo também, né? Eu queria que você falasse para mim o que que você acha mais importante, você como buscador, pesquisador, né? Um leitor voraz. Hoje no mundo a gente busca muito, fala-se muito nessa cultura de paz, nessa questão do respeito. Eu comecei falando, né, de acolher o diferente. Como é que você vê isso hoje no mundo, como jornalista e como ser humano? Então, Mônica, eu vejo que o nosso grande problema é que a gente busca uma paz regional. A paz para mim, a paz para minha família, a paz para o meu país, sem considerar o outro. Que o outro é uma extensão de mim mesmo. Essa é uma visão esotérica da coisa, né? Uhum, Então, essa visão fragmentada vai colocar país contra país, pessoa contra pessoa. Né? No esoterismo a gente fala da grande heresia. Blavatsky falava a grande heresia. Qual que é a grande heresia? Que eu sou separado de você, que nós dois não temos nenhuma relação. Né? E ela falava que não, todos somos fagulhas de uma mesma supermente e uma mesma família. Então, as fronteiras entre os países são artificiais, nós criamos. As fronteiras entre os povos, como língua, cultura, etc., elas são de somenos importância, né? uhum, Porque elas não nos separam, elas podem nos unir, se nós quisermos. E essa paz que a gente busca, que a gente enseja, ela vai vir do interior de cada ser humano. A gente pode tentar e deve tentar através de movimentos de massa, mas principalmente se o ser humano não for transformado, não sentir em si essa paz interior, que eu sou igual a você, que todos têm o mesmo direito à felicidade, à vivência, descobrir, né, essa verdade inclusiva acima de todas as fronteiras, fica muito difícil fazer a paz. Por isso que Paul Brunton, que era um místico inglês e que rodou muito o Oriente, ele falava: não haverá um mundo melhor sem melhores homens. Então uhum, o ser humano tem que se transformar. Né? E como é que a gente enseja isso? Divulgando, né? Todas essas técnicas, todas essas filosofias, toda essa visão universalista, né, que enseja a pessoa a buscar dentro dela mesma, se descobrir, né, meditar, se autoconhecer. Então, uhum, paz, para mim, em definitiva, vai vir tanto no interno como no externo, quando nós nos trabalharmos. uhum. Porque você pode ter certeza, Mônica, se hoje a gente acabar com todas as guerras nesse momento e todos os seres humanos tiverem o suficiente para viver bem do ponto de vista material, acabar toda a disputa de terra, de fronteira, etc., daqui pouco tempo a gente está se matando de novo. Porque o ser humano não foi transformado. Uhum. Sabe? As paixões básicas, o egoísmo, a ganância, a inveja,
né? As guerras vêm daí, não vêm de outra forma, não vêm de Uhum. outro. Parece que quando você estuda muito geopolítica, parece que é muito complexa as causas das guerras, e sem dúvida algumas são. Mas se você for aprofundar, é sempre o egoísmo, a ganância, a falta de empatia, a ambição, sabe? Isso ensejam, né? E às vezes explodem como guerras mundiais. Então, não há outro caminho. O caminho para a paz é interno. A gente tem que se transformar e ensejar essa visão nos outros. Sem dúvida. E essa visão ampla que é esotérica mesmo, né? Que a gente faz parte do todo, né? Nós não estamos separados, não somos separados, né? Jamil, eu quero entrar no canal Realidade Fantástica, já que você falou de difundir esse conhecimento tão importante. Canal Realidade Fantástica é fantástico. O que tem de conhecimento, o trabalho que vocês fazem é sensacional, assim. Né? Ele é referência em ocultismo e misticismo. Surgiu já em 2015, ou seja, tem 10 anos, é isso? Me corrija se estiver errado. Então, e tem também 2016. cursos. Fala um pouquinho do início. Como é que surgiu essa ideia do canal Realidade Fantástica? E quem, né, quem fundou? Você estava desde o início? Como é que foi isso? Então, em 2015, eu saí como funcionário da Ordem Rosa Cruz, continuei como membro, e daí num encontro aqui em casa com dois amigos, o Marcos Kuznick, que você deve conhecer, o Marquinhos, e o Márcio Slompo, né, que você conhece também, eles estavam aqui me visitando, e surgiu essa ideia, puxa, a internet tem divulgado tanta bobagem em termos de esoterismo, espiritualidade, por que que a gente não contrabalança isso criando um canal que traga o esoterismo tradicional, clássico, as terapias integrativas, né? E daí surgiu essa ideia, foi em 2016, se não me engano, em agosto ou setembro de 2016, e em outubro de 2016 nós três fundamos esse canal, já abordando os temas que nos são caros, né, do esoterismo, também da ufologia, que é um tema que é muito caro para a gente, para a psicologia, terapias integrativas, ele não parou mais. O canal está fazendo 9 anos e ele Uhum. atingiu realmente uma repercussão até que a gente não esperava. Ele está chegando a 200 mil inscritos, nos colocou em contato com pessoas no mundo todo, ensejou eventos, ensejou encontros, né? Hoje a gente tem 4 editoras em parceria com a gente, né? Que a gente divulga os livros. Então realmente foi um tsunami, né? Uhum. De espiritualidade. Então então surgiu desse desejo de contrabalançar o que eu chamo Uhum. de esoterismo fast food, né, que muitas vezes é o que agrada a mídia e é divulgado de forma superficial, com um conhecimento um pouco mais profundo, né? Uhum. Existem outros canais que fazem isso, né? A gente respeita muito e sempre está em contato, mas o Realidade Fantástica tem uma forma toda própria de fazer. No momento só estamos eu e o Marquinhos, né? Gerenciando o canal, mas ele continua colocando conteúdo quase que semanalmente e, como você disse, é quase que já uma biblioteca aí de consulta para as É. pessoas de todos os temas, assim, nesse grande guarda-chuva do esoterismo. Com certeza, quase 10 anos, né, Jamil? E nessa trajetória do Realidade Fantástica, eu quero que você conte algumas histórias, algumas curiosidades. Você falou ali de editoras que já estão com vocês. Eu sei que tem cursos também, mas eu quero, antes de falar dos cursos, eu queria essa parte humana, Jamil. Porque entra assim, você foram na contramão, né? Vocês entraram na contramão do que se tinha no digital, você já trouxe isso. Quando vem na contramão, você também já trouxe no começo da nossa conversa que tem muita pedrada. Muitas vezes você abre a visão do outro e o outro não quer te enxergar. Então, né? Então, é dificultoso esse início de caminho de um caminho diferente. Então, eu quero que você traga partes humanas. Então, você me disse que encontrou. Como é que foi? Era desde o começo? Ou o começo foi mais difícil? Ou não, encontrou realmente um nicho, né? Pessoas realmente ávidas para esse tipo de conhecimento, esse tipo de sabedoria. E também feedbacks positivos, porque você está lidando com terapias, com coisas profundas também do ser humano. Então, eu quero que você aprofunde um pouquinho mais e conte pra gente. Sem dúvida, uma coisa muito interessante, Mônica, que quando a gente começou a gravar, a gente começou a gravar em estúdio mesmo, só que o estúdio era aqui, a sala da minha casa. Então, o Marquinhos, que é um gênio inventor, fez uns equipamentos, luz, microfone, tudo, né? E era a sala da minha casa. E por uns 2 anos, a minha casa começou a receber todo tipo de pessoas de várias vertentes. E isso, primeiro, já foi muito rico. Porque, por exemplo, eu nunca tinha entrevistado alguém ligado a xamanismo, né? Eu tinha até um certo preconceito com relação a isso, a visão xamânica do mundo. Recebi aqui o Lobo Cinzento, que é um xamã curitibano, né? Que pesquisa o xamanismo siberiano e os povos nativos da América do Norte. Então foi fantástico. Daí recebi alguém ligado à acupuntura, daí recebemos alguém ligado a uma outra área. Então esse entra e sai de pessoas já foi muito rico, porque abriu também, né? Ajudou a abrir o meu leque e o leque do pessoal que estava
nos acompanhando. E o canal também, ele fazendo esse contato, né? Parece que ele atingiu uma busca que as pessoas já tinham, mas não encontravam na internet. O tipo de abordagem que a gente está tentando, porque geralmente, para você ter likes e views, geralmente você vai para o clickbait, né? Que a gente chama, que você vai para uma chamada sensacionalista, o cara entra lá pensando que vai receber uma coisa, recebe outra, Uhum, a abordagem muitas vezes é muito rasa, né? E a gente quis fugir disso, ir na contramão e trazer uma visão fundamentada, inclusive com referências, né, de terapeutas, de escolas. E uhum. começamos a ter um retorno fantástico, Mônica. Puxa, olha, graças a você eu me achei na Rosa Cruz, eu me achei na maçonaria, eu me achei na teosofia. Ah, graças a vocês eu fui fazer terapia lá com a fulana de tal que vocês entrevistaram. Então, esses depoimentos, sem dúvida, foram, ainda acontece, né? É o que é de mais motivador. E claro que pedrada a gente recebe, né, Mônica? Né? Principalmente dos nichos mais dogmáticos, né? Tanto da ciência como da religião. São as duas principais vertentes, né? Que atiram mais pedras, mas que a gente vai fazer, né? A gente continua o nosso trabalho com respeito, com carinho, e a gente sabe que a resistência faz parte do crescimento, né? Uhum, com certeza. Ele precisa estar ali porque é sinal de que você está transformando de alguma maneira, né? Jamil, e o canal Realidade Fantástica tem cursos também. Aí eu vou dar um depoimento. Nós fizemos cursos de astrologia, né, com vocês. Tem outros cursos. Como é que está hoje também? Quero que você divulgue, fale um pouquinho mais, até porque são parceiros, né, seus ali, que dão esses cursos também. Eu acho que é sempre importante a gente falar dessas parcerias e com certeza cursos reconhecidos e recomendados, né, de pessoas que você conhece há muito tempo. Sem dúvida, o nosso primeiro curso mais clássico de todos é Introdução à Astrologia Básica, que é um curso de formação, ele já entrega para o aluno o ferramental para ele já sair fazendo o mapa, interpretando o mapa astrológico, que é dado pelo meu colega, o professor Marquinhos, que é um curso de muito sucesso, já formamos mais de 100 pessoas, né? Temos um curso baseado na teosofia, que é o Blavatsky para leigos, que é justamente um protótipo do meu livro, que é para ajudar as pessoas a entenderem Blavatsky, né? E temos também o portal Realidade Fantástica, que é uma assinatura que a pessoa faz, que é tipo uma Netflix. Ela assina e dentro desse portal ela vai ter mais de 100 aulas de todo tipo de assuntos esotéricos. Então tem mini curso de parapsicologia, mini curso de Kabbalah e uma série de abordagens, né? Abordagem esotérica das religiões e etc. Então ela também vai ter essa possibilidade. Então ali no portal Realidade Fantástica, na verdade, ou melhor, no nosso site, no realidadefantastica.com.br, você vai achar ali cursos, né? E ali você vai ter uma gama bastante ampla de cursos e abordagens para você se inteirar um pouquinho mais de todos esses assuntos. Sempre na linha do autoconhecimento. O livro, quem quiser adquirir, Jamil, no portal também? Ou na editora? Isso, No Isso, o portal. livro, né? Eu esqueci de falar, não posso deixar de falar da editora Agna, que é uma das nossas parceiras, que é realmente uma editora fantástica, está fazendo uma revolução editorial, porque ela está resgatando clássicos do ocultismo e está publicando, inclusive os da própria Blavatsky, né? E que aceitou editar o meu livro. Então, a pessoa pode adquirir, no caso do meu livro, pela Amazon, pelo próprio site da editora Agna, né? A pessoa entra lá, agnaeditora.com.br, agnaeditora.com.br, ou nas melhores livrarias. Ele também está espalhado aí por algumas livrarias do país. Então é muito fácil conseguir, é só colocar o meu nome ou Para Entender Blavatsky no Google e você vai ter acesso ao livro. Recomendo, é muito bom, É né? muito bom, E, é excelente. Eu tô já na metade dele, eu adorei, ó. Mas é né? muito bom. E E depois a leitura é muito agradável. Eu acho que realmente esse objetivo de atingir, né, de ficar uma linguagem acessível, acolhedora, né? Então ela é muito gostosa. Você lê rápido e realmente aprende. E com essa parte prática também eu achei muito bacana. Jamil, eu quero passar para uma outra parte sua, que é a questão das viagens. Eu quero que você conte um pouquinho. Você acabou de chegar da Índia e acho que Nepal também. Eu quero que você conte para quem não te conhece essas viagens que você faz. Claro, sempre conectado também com a sua parte esotérica, com o seu caminho, com a sua missão espiritual, né? Tanto profissional, enfim. E aí, como é que funciona isso? Você foi. Eu sei que você auxilia em viagens também, como jornalista, como pesquisador, enfim. E também foi para se transformar, com certeza, nesses espaços. Então, conta um pouco. Então, essa foi um outro desdobramento do canal Realidade Fantástica, né? A conselho de uma amiga, nós entrevistamos a Rebeca Angélica, que é CEO de uma agência de turismo especializada em Ásia. Isso foi em 2019, eu acho, ou 2018.
E a Rebeca, ela é CEO com o marido dela, né, o Mohan Verma, ela é brasileira, ele é indiano, né, é um casal muito interessante, e eles têm a Govinda Turismo. E nessa entrevista fluiu tão bem que surgiu a ideia, vamos fazer uma parceria e tentar formar um grupo para levar para a Índia, para o pacote Índia Sagrada. Acabou dando certo, eu consegui 17 pessoas, ela 17, formamos um grupo e fomos, né, fizemos uma viagem turística e espiritual para a Índia, que foi fantástico, o pessoal adorou e tudo. A partir daí surgiu um convite da parte dela, para eu guiar um outro pacote que passa pelos países que estão incrustados aí nos Himalaias e que são embebidos principalmente pelo budismo como filosofia, que é uma parte da Índia, que é Leh Ladakh, que é conhecida como Pequeno Tibete, porque tem muitos descendentes de tibetanos ali, né? E a religião predominante é o budismo tibetano, o Nepal, que tem o budismo tibetano e o hinduísmo, e o Butão, que é totalmente budista tibetano. E como ela sabia que eu já pesquiso, né? Você lembra, budismo há muito tempo, Uhum. hinduísmo e etc., ela me convidou para guiar esses pacotes. Isso começou a ocorrer a partir de 2023, e a partir daí comecei a guiar como guia de conteúdo. Né? A gente É tem o sensacional. Mohan, por exemplo, que faz toda a parte logística, administrativa, cuida das passagens e tudo, do nosso conforto, e eu vou explicando os símbolos, vou explicando os templos, Nossa, eu vou quero, oferecendo Jamil. vivências. Eu Então, quero seguir de conteúdo. Imagine com esse conhecimento, porque é diferente, com certeza, você fazer uma viagem com alguém que vai explicando toda essa parte esotérica. É isso, então? é isso, exatamente isso. Eu dou, inclusive uma coisa que eu gosto muito de, eu vou fazendo interfaces, inclusive, né? Eu não falo só do budismo. Eu falo, olha, no cristianismo se encontra uma coisa semelhante, no hinduísmo, no islamismo, né? Então você pode também comparar a isso. Então, por exemplo, se você está falando do Japamala hindu, olha, você tem no islamismo você tem o Masbara, se você tem no cristianismo você tem o Rosário, né? Então eu vou fazendo essas interfaces para que fique mais palatável para as pessoas e fica muito legal, sabe? Uhum. Claro, e faz as pontes que eu falei no começo do programa, que faz as pontes do esoterismo que você falou e entende que a gente, né, tá tudo conectado ali, Tá né? tudo conectado. Sensacional, Jamil, e até porque você está sim praticando o teu esoterismo, o teu jornalismo circular, o teu jornalismo esotérico, né? Porque o jornalista essencialmente trabalha com conhecimento, com a informação correta. Então você é essencialmente um jornalista de primeira nesse sentido de realmente trazer a transformação. Eu também acredito no jornalismo transformador. Se não for assim, se não for para transformar, como que a gente vai, né, repassar um conhecimento? Tem que ser para transformar para melhor, né? Então, eu Com acho que certeza, Mônica. Inclusive, eu quero prestar aqui uma homenagem pública a você, porque você, eu acho que se não é a única, é uma das poucas jornalistas com essa visão holística, com essa visão humanística e humanitária, né? Você também é uma lutadora por esse tipo de jornalismo. Eu tenho acompanhado teu trabalho há anos e espero que ele repercuta cada vez mais, viu, Mônica? Porque ah, nossa. precisamos desse trabalho. Precisamos. Precisamos, né, Jamil? O mundo precisa, né, dessa cultura de paz, acho que é fundamental, né? Sem Jamil, me dúvida. conta, então, nessas viagens sensacionais, que eu quero ir numa próxima, e com certeza Com certeza. você aprendeu o quê? Você acabou de chegar da Índia, eu quero que agora o Jamil, enquanto ser humano também, né, não só que acompanha ali, o que que te transformou essas viagens? Né? Quais são os lugares, os países que mais te tocaram? De repente, até pegando. Porque você também tem uma influência com o Tibete também, né? O que que te tocou mais, te transformou? Você foi para o Egito também. Conta mais, amplia um pouquinho mais, Jamil. Como é que é essa. Quando a gente faz essa viagem física, matéria, né? E ao mesmo tempo esotérica ali junto. Acontece uma coisa que sempre me falaram, que é quando você viaja, e você já teve essa experiência de viagem internacional, é impossível você não voltar transformado. Tem pessoas que não voltam, porque tem um segredo aí, Mônica, muito interessante. No caso da Índia, se você for com a visão ocidental da Índia, pode ser que você não queira voltar mais. Com a visão de julgar a cultura deles, a forma deles viverem. Agora, se você for tentar ver pelos olhos deles, a Índia vai se abrindo. A Índia mística, a Índia esotérica e etc. Isso vale para qualquer país. Né? Claro que você poderá ver muitas coisas que te causem espanto. A Índia tem problemas sociais muito graves, né? Muito sérios, né? Coisa que nós assim, não encontramos aqui. Então, isso também nos ajuda a valorizar o que nós já temos e já conquistamos. Mas também, se você tiver um pouquinho de compaixão, de empatia e tentar entender o lado deles, né? Tentar se abrir, um outro lado do país vai se abrindo. Isso aconteceu comigo no Egito, aconteceu na Índia, no Nepal e no Butão. Você vai vendo as belezas, você vai vendo a energia, você vai vendo a cultura ancestral desses países e daí você fica maravilhado. Mas é preciso que você tenha essa disposição interior de ir não para julgar, não para olhar com olhos ocidentais, mas tentar olhar pelo ponto de vista deles,
fazer esse caminho de empatia. Daí você vai descobrindo outros países, um outro país dentro do país que você está visitando. Então, isso foi, acho que, o que mais forte me atingiu, assim, sabe? Principalmente na Índia, né? Eu, quando cheguei lá a primeira vez, eu me senti em casa, como se eu já conhecesse tudo aquilo ali, era tudo muito familiar, né? E a gente sabe, né? Para quem acredita em reencarnação, que com certeza talvez tenha perambulado por lá em outras vidas, né? A cultura budista é muito forte dos lugares que a gente vai, e isso já é uma coisa que me atrai bastante, e principalmente, Mônica, isso é interessante, a empatia. Isso eu encontrei muito forte no egípcio, no hindu, no nepalês e no butanês. Um calor humano, uma empatia, uma vontade de te conhecer, de conversar, de te convidar para tomar chá na casa deles, conhecer a família deles, é uma coisa que realmente eles prezam muito e que nos toca muito, e uma coisa que a gente está perdendo aqui no nosso ocidente tão Uhum, cartesiano. uhum. Eu acho que isso é fundamental, esse acolhimento, né? Eu acho que essa é a verdadeira viagem. É interessante ouvindo você, Jamil, que você realmente mistura essa parte do. Tem o jornalista ali e tem também o terapeuta, né? Você veja, essa coisa da gente se abrir ao outro, a gente se aplica aqui, no aqui e agora, no nosso mundo, aqui, pequeno mundo, né? O quanto que se a gente não se abre para o outro, a gente realmente não consegue, não se deixa transformar, né? Então Com certeza. é muito profundo o que você trouxe ali, né? E acho que é o Jamil terapêutico também, né? Ou não, tô errada. Não, é verdade, é verdade, é verdade, é isso. E uma coisa, acho que de mais forte que você descobre, Mônica, e isso é legal, é que o ser humano é o mesmo, em toda parte. O ser humano é o mesmo em toda parte. A gente sente as mesmas coisas, tem medo das mesmas coisas, sabe? Então é aí que você vê que o ser humano é o mesmo. Se você der amor, essa linguagem vai ser reconhecida em qualquer lugar, independente de cultura, de latitude, né? É a linguagem universal, né? A linguagem do acolhimento. É isso que eu às vezes tento levar, né? E você vê como as pessoas se abrem e ficam felizes. Então é muito interessante, né? E outra coisa que me surpreendeu, você veja que coisa, né? Um fato cultural aí. A gente chega a lugares, por exemplo, às vezes na fronteira com a China, lá numa aldeia que as pessoas não sabem nem o que é Brasil. Né? Você fala Brasil, eles não sabem aquele aldeia, mas olha que interessante. Se você fala Neymar, Ronaldinho, Pelé, nossa, eu fiquei surpreso com isso. Eu falei, nossa, olha a força do futebol brasileiro, né? Que chega por que não transformar a força do nosso esporte num mensageiro de paz também, né? Num Uhum, instrumental de integração e paz, né? O esporte pode fazer e fazer muito bem esse papel, né? uhum. Começar por aí. Então, isso é interessante. Com certeza, essas grandes áreas que movimentam muito as pessoas, né? Precisava mudar, né, Jamil? Precisava um Com outro olhar, certeza. né? Então, eu acho que precisa realmente dessa profundidade, né? Eu acho que isso é fundamental. Jamil, você acredita em reencarnação? Daqui a pouquinho a gente está indo para o finalzinho. Quero que você me fale. Você falou de reencarnação. Você acredita em reencarnação? E se acredita, algum desses lugares você teve um déjà vu? Você teve algo que te tocou mais assim? Conta pra gente. Com certeza. Assim, eu fui convencido da plausibilidade da reencarnação, primeiro por algumas vivências interiores e depois pelos estudos todos que nós fizemos. É uma das abordagens da própria Ordem Rosa Cruz, né? E acabei sendo convencido, e principalmente, claro, por essas experiências. De todos os países que eu visitei, sem dúvida, a Índia foi a que mais me trouxe. Né, porque teve tanta identificação, né? Nada daquilo para mim era estranho, tudo era conhecido, tudo era, né? No começo eu não conseguia ver nem a sujeira da Índia, em alguns lugares, porque eu tava, sabe? Era teu Eu lugar. tava me sentindo tão em casa, e ali você fala, não é possível, já tive aqui, já é um lugar conhecido. Então, e também do ponto de vista teórico, eu creio que 60, 70, 80, vai lá, 90 anos ainda não é suficiente para você viver tudo que você tem que viver, experienciar tudo que você tem que experienciar. Então, às vezes é interessante essa volta repentina em diferentes latitudes, em diferentes culturas, para você ir formando uma visão holística, né? Então, o plano que está por trás disso é muito sábio, sabe? Que vai te dando várias e várias oportunidades para você ir se empoderando, se crescendo. Então, para mim, é uma teoria muito válida e muito plausível. Eu senti, né? Senti em mim, fui convencido por causa dessas vivências, né? Como é que você definiria, assim, com o teu coração, o que que é um grande... A gente falou da Blavatsky, que você deu exemplo, você é um buscador. O que que é um grande místico, né? Um grande esotérico? Acima de tudo, ele é um universalista, ele é um humanitário. Não se pode atingir o misticismo sem quebrar todos os dogmas, todas as barreiras, todos os paradigmas. Né? Ele tem que ter uma visão inclusiva das coisas. Ele vai apagando as diferenças culturais,
as diferenças religiosas e até científicas e vai formando uma visão de síntese. Essa é a característica principal. Porque o místico, o que que é misticismo? É o contato direto com, vamos chamar assim, Deus, Brahma, Alá, Odin, a supermente, a consciência cósmica, é o contato direto, sem intermediários. A partir de você mesmo, você sofre uma expansão de consciência e se sente o todo. Isso é misticismo. Então, o místico necessariamente terá uma visão humanitária e inclusiva das coisas. Isso é se tornar um místico, se tornar um humanitário, um defensor do ser humano, mas não apenas do ser humano, de todos os outros reinos, né, que tem tanto direito à vida quanto nós. Com certeza. E um defensor da paz, né? Com certeza, o defensor da paz. Com Jamil, certeza é recado uma final. consequência, né? Recado final que eu gostaria que você desse, então, que a gente já está no finalzinho. Recado final que você deixaria. A gente falou do livro, falou um pouquinho de esoterismo, falou do canal da Realidade Fantástica. Um recado final dessa toda trajetória sua que você considera importante. Acho que o recado final é busque se conhecer. Nós somos, como dizia um escritor árabe, que eu gosto muito, Mikhail Naim, né? O livro de Mirdá, ele escreveu, nós somos deuses enfaixados, né? Se você tira as bandagens, você vai encontrar uma preciosidade em você que você não faz ideia de que tem. Você vai encontrar capacidades em você que você não faz ideia que tem. Você vai encontrar possibilidades em você que você não faz ideia que tem. E só a meditação, só o autoconhecimento, o autodescobrimento para possibilitar, né, esse desabrochar de um novo ser humano. Então, busquem se conhecer, busque o autoconhecimento, não importa por que via, mas que ela precisa ter, proporcionar esse mergulho interno em você mesmo, para que você descubra tudo mais, né? E aí a gente lembra da máxima no templo de Apolo em Delfos, né? O homem conhece a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. Essa máxima continua sendo válida hoje. Então E a seria isso. leitura, e a leitura é fundamental. E a prática, né? Como você falou. Ah, sim, né? Se você sabe, descobre alguma coisa e não pratica, aí você poderá estar andando, tentando andar com uma perna só. Você tem que praticar para atualizar e dinamizar tudo, né? Obrigada, Jamil. Foi uma honra conversar com você, Eu que entrevistar você. agradeço. Eu sou muito grata a você por todo o seu ensinamento e por tudo que você trouxe hoje aqui. Você realmente é uma referência no Imagino. jornalismo para a gente, enquanto ser humano, e nessa questão da espiritualidade. Sucesso, chama as pessoas para que então conheçam. Já tem muita gente que conhece, mas de repente tem alguém aqui que não conhece Realidade Fantástica. Mais uma vez para o teu livro, né, que está lá disponível, enfim. Tá livre Então, né, para você. para quem quiser conhecer um pouquinho mais, vai lá no YouTube, escreve Realidade Fantástica, você já vai ver um lampião azul, é o nosso canal, né? Acione o sininho, se inscreva, né? Deixa o seu like de confiança, isso é importante para a gente. E o livro você acha na Amazon ou no site da editora Ágina, para entender Blavatsky, é só jogar no Google também, é fácil. É uma outra forma de autodescoberta, isso eu posso garantir. Perfeito, Jamil. Mais uma vez, muito obrigada. E para você, olha, vou deixar uma mensagem final, que eu sei que o Jamil vai concordar com isso. Se permita tornar instável naquilo que você conhece no absoluto e o certo. É aí que começam as novas estradas. Se abra para diferentes visões de mundo. Então, esse foi o programa Visões de Mundo de hoje. Eu conversei com um grande, querido amigo, Jamil Salum Júnior, jornalista, escritor, pesquisador, místico, enfim, tem muita coisa para você aprender com o Jamil. Que bom que você estava aí, obrigada pela audiência e até a próxima.